Você já refletiu sobre o destino das mulheres que amaram os anjos caídos, em vez de seguir os decretos divinos? Prepare-se para descobrir como esses esposos celestiais se rebelaram contra os céus e as terríveis consequências que essas mulheres ousadas, mas equivocadas, enfrentaram. Conheça a trágica história dos Néfilim, os gigantes gerados por essa união proibida que foram destruídos por um dilúvio catastrófico, e saiba como o arcanjo Miguel interveio. No entanto, a revelação mais chocante envolve o castigo imposto a essas esposas. Fique conosco para entender como seus espíritos foram transformados em sereias e como suas vozes ainda ecoam em nossas histórias até hoje. Já pensou em como um único olhar pode mudar tudo? Esta narrativa revela o caso mais dramático da história em que o amor à primeira vista se tornou uma maldição. Imagine isso. Nos céus, os anjos cumpriam seus deveres, louvando a Deus e garantindo que o universo funcionasse perfeitamente. Sua única missão era servir ao Criador. Parece simples, certo? Mas então, algo inesperado aconteceu. Esses seres poderosos voltaram seus olhos para a terra e viram mulheres humanas. Mas essas mulheres não eram comuns. Sua beleza era diferente de qualquer coisa celestial. Tangível, imperfeita e profundamente humana. E foi aí que a trama se complicou. Esses anjos, que deveriam ser imunes às tentações terrenas, começaram a sentir uma atração desconhecida. Era uma força irresistível que não conseguiam explicar. A cada olhar lançado para a terra, esse sentimento crescia. Sua luz celestial começou a se apagar, à medida que pensamentos proibidos tomavam conta de suas mentes. Enquanto isso, na terra, as mulheres seguiam suas rotinas, trabalhando, rindo, amando, sem saber que, acima delas, entidades poderosas estavam desafiando todas as leis divinas, apenas para contemplá-las. Mas algo estranho também começou a acontecer com essas mulheres. Elas sentiam que estavam sendo observadas, como se fossem especiais, e estivessem à beira de algo grandioso. O ar parecia carregado, como o silêncio tenso que antecede uma tempestade. O mundo inteiro parecia prestes a mudar, envolto em uma mistura de energia, perigo e fascínio. Os anjos sabiam dos riscos. Sempre que cogitavam abandonar os céus, lembravam-se de quem eram de verdade, servos divinos, guerreiros celestiais. Mas a atração só aumentava. Perguntas antes impensáveis começaram a surgir. E se pudéssemos sentir como os humanos? E se pudéssemos amar como eles? Seus corações, antes voltados apenas para o divino, agora estavam repletos de desejos incontroláveis. A cada dia, mais anjos eram atraídos por essa visão da terra, e sua determinação enfraquecia. Eles estavam divididos entre cumprir sua missão sagrada ou se render a sentimentos jamais experimentados. Uma grande mudança estava prestes a acontecer. Céu e terra nunca deveriam se misturar dessa forma, mas ali estavam esses seres celestiais, antigos guardiões do trono de Deus, testemunhas do nascimento do cosmos, considerando arriscar tudo por um único instante de amor humano. Mal sabiam eles que essa decisão desencadearia uma série de eventos que impactariam profundamente tanto o mundo celestial quanto o terreno. Esses anjos estavam prestes a descobrir as consequências severas de desafiar leis imutáveis, por mais sedutora que fosse a tentação. No instante em que esses anjos desceram à terra, algo mágico aconteceu, mas não do tipo benigno. Imagine a pessoa mais deslumbrante que você já viu e multiplique essa imagem por 1000. Esse era o encanto dos anjos caídos. Eles não apenas caminhavam, pareciam flutuar. Eles não apenas falavam. Suas vozes eram como melodias, quase um canto hipnótico. Eles brilhavam, fazendo com que tudo ao redor parecesse pálido e sem vida.
Quando surgiam nas aldeias e cidades, o tempo parecia parar. Todos ficavam paralisados, incapazes de desviar o olhar. Era como encarar diretamente o sol, intenso e ofuscante, mas impossível de ignorar. As mulheres que cruzavam olhares com esses seres experimentavam algo muito além da simples atração. Era como se estivessem enfeitiçadas. Aqueles não eram apenas viajantes de aparência impressionante. Eram figuras etéreas, perfeitas. Sua pele brilhava como se banhada pelo luar. Seus olhos cintilavam com o brilho das estrelas e seus sorrisos. Foi aí que os problemas começaram. No entanto, como diz o ditado, se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Esses não eram meros homens carismáticos. Eram anjos que haviam abandonado seus deveres celestiais. E ao observá-los mais de perto, uma inquietação tomava conta. Seus sorrisos, por mais encantadores que fossem, escondiam segredos obscuros. Seus olhos hipnotizantes possuíam uma profundidade anormal, algo muito além da compreensão humana. As mulheres que se deparavam com esses anjos sentiam-se irresistivelmente atraídas, como mariposas indo ao encontro de uma chama intensa. Era uma disputa injusta. Como alguém poderia resistir a uma criatura que irradiava luz divina, que parecia conhecê-la intimamente sem sequer dizer uma palavra, e que prometia muito mais do que qualquer homem mortal jamais poderia oferecer? Mas, à medida que se envolviam com os anjos caídos, algo nelas começava a mudar. Absorviam parte daquele brilho celestial e passavam a enxergar o mundo de outra forma. A vida comum perdia a graça. Os homens terrenos pareciam banais e sem encanto diante daqueles seres sublimes. Os anjos caídos estavam plenamente cientes de sua influência. Escolhiam deliberadamente as mulheres mais deslumbrantes, aquelas que já haviam chamado sua atenção desde os céus, e usavam seus dons divinos para se tornarem a personificação dos desejos mais profundos dessas mulheres. Era como um conto de fadas se desenrolando, mas com uma sombra sinistra por trás. Cada vez que um desses seres celestiais tomava uma mulher como esposa, as repercussões ecoavam tanto nos céus quanto na terra. Essas uniões eram aberrações, algo que jamais deveria ter acontecido. E os frutos dessas uniões? É aqui que a história mergulha ainda mais na escuridão. Vamos falar sobre os Néfilim. Imagine uma criança que nunca permanece pequena ou inocente, mas cresce sem parar, atingindo proporções colossais. Esses filhos não eram comuns, eram gigantes com força capaz de mover montanhas e um apetite voraz o suficiente para esgotar os recursos de aldeias inteiras. O chão tremia sob seus passos, suas vozes ecoavam como trovões por vastas paisagens. Nascidos do poder angelical e da emoção humana, mas sem a sabedoria para controlar nenhum dos dois, eram como crianças imensas em um surto de fúria, assustadores e destrutivos. As comunidades viviam aterrorizadas por esses gigantes. Os humanos comuns eram impotentes diante deles. Os Nefilim tomavam tudo o que desejavam, devoravam sem limites e espalhavam destruição por onde passavam. Alguns eram altos como árvores, outros ultrapassavam até essa escala. Sua estatura já era assustadora por si só, mas sua inteligência os tornava adversários ainda mais perigosos. Do alto dos céus, Deus observava o caos se desenrolando na terra. Sua criação, planejada para ser pura, agora estava corrompida pela existência dos Néfilim, seres que nunca deveriam ter existido. Enquanto esses colossos espalhavam terror, a ira divina aumentava a cada dia. Os humanos, que ele tanto amava, agora viviam escondidos, presos em suas casas, clamando por salvação. Algo precisava ser feito, e então os arcanjos, os guerreiros de elite do céu, foram convocados para agir. No entanto, mesmo para esses soldados celestiais, enfrentar um Nefilim era como tentar conter uma tempestade devastadora.
Eram quase invencíveis e sua quantidade era avassaladora. Os arcanjos, incluindo Miguel e Gabriel, reuniram suas forças, preparando-se para o que seria o conflito mais desafiador que já haviam enfrentado. Estratégia era fundamental. Não podiam se dar ao luxo de agir impulsivamente. Esses inimigos não eram meros demônios, tinham o sangue dos anjos em suas veias. No entanto, as batalhas divinas possuem suas particularidades, e a maior delas é a intervenção direta de Deus. Ao perceber a ameaça que os Néfilim representavam, o próprio Criador decidiu que era hora de agir. Sua solução foi um evento cataclísmico, um dilúvio que purificaria a terra da corrupção que havia se espalhado. Enquanto os exércitos celestiais se preparavam para a batalha, as águas do grande juízo já se formavam, trazendo uma purificação sem precedentes. O confronto que se seguiu foi épico, algo jamais visto antes. Os exércitos do céu enfrentaram os poderosos Nefilim sob céus cortados por relâmpagos, trovões rugindo entre as montanhas e uma chuva incessante começando a cair. Pela primeira vez, os Nefilim sentiram algo desconhecido para eles: medo. À medida que o dilúvio aumentava, ficou claro para todos, anjos, humanos e Nefilim, que certos limites são sagrados e jamais devem ser ultrapassados. Já se deparou com nuvens de tempestade tão densas que transformam o dia em noite? Imagine isso multiplicado por 1 milhão. Foi o que aconteceu no dia em que Deus decidiu que já havia visto o suficiente. O céu não apenas escureceu, tornou-se completamente negro. O ar ficou pesado, difícil de respirar. No início, as pessoas não deram importância. Afinal, a chuva era algo comum. Mas aquilo não era uma tempestade qualquer. As gotas eram enormes e pesadas, como lágrimas derramadas pelo próprio céu. Elas não apenas caíam, mas despencavam, implacáveis e sem descanso. Hora após hora, dia após dia, o dilúvio prosseguia sem cessar. Os poderosos Nefilim, que haviam espalhado terror por tanto tempo, agora demonstravam sinais de pânico. Esses gigantes, capazes de esmagar rochas com as mãos, estavam impotentes diante da crescente maré. Tentaram se refugiar nos picos mais altos, mas as águas subiram ainda mais. Sua força colossal nada significava diante da fúria incontrolável da natureza. Gritos de desespero ecoavam por toda parte. Pedidos de misericórdia se perdiam no caos. Os anjos caídos observavam impotentes enquanto seus filhos, os seres magníficos que haviam gerado, lutavam inutilmente contra a inevitável destruição. Mas não havia nada que pudessem fazer. Essa era a justiça divina, impossível de deter por qualquer força do céu ou da terra. Em meio a esse caos devastador, a Arca de Noé permanecia como a única embarcação segura. Imagine-se a bordo, cercado pela fúria da tempestade, as ondas violentas sacudindo a arca como se fosse um simples brinquedo. Dentro dela, os últimos humanos e animais destinados a sobreviver estavam protegidos. Eles ouviam os gritos que se apagavam lá fora sem poder fazer nada. Eram parte de um plano divino e restava-lhes apenas confiar nele. As águas subiam sem trégua, primeiro engoliram os campos, depois cobriram as florestas e, por fim, submergiram as colinas. Até os picos mais altos desapareceram sob a torrente incessante. Os Néfilim, que um dia pareceram invencíveis, tornaram-se apenas destroços, levados pela correnteza, sua força extraordinária incapaz de salvá-los do destino decretado. Os anjos caídos, presos e impotentes, só puderam assistir enquanto suas criações, seus amores e as civilizações que moldaram eram varridos para sempre. O dilúvio persistiu por 40 dias e 40 noites. Quando enfim os céus se abriram, a terra havia se transformado em um imenso oceano, sem montanhas, sem marcos, apenas água infinita em todas as direções.
O único sinal de vida era a Arca de Noé, a deriva nesse mar sem fim. Com o tempo, as águas começaram a recuar, revelando um mundo completamente alterado. As construções e vestígios dos Néfilim foram apagados, como se um imenso botão de reinício tivesse sido pressionado sobre o planeta. No entanto, para algumas pessoas, em especial as esposas dos anjos caídos, o pior ainda estava por vir. Um castigo muito além da destruição do dilúvio as aguardava, uma punição que não significava apenas um fim, mas uma condenação eterna. Pode-se imaginar que o pior já havia passado, mas para algumas aquilo era apenas o começo. Pense nas mulheres que se entregaram aos anjos caídos. Elas sobreviveram ao dilúvio, mas talvez a sobrevivência não tenha sido uma bênção. Imagine amar alguém profundamente, alguém perfeito e poderoso, apenas para vê-lo ser arrancado de você em correntes. Esse foi o destino dessas mulheres. Seus maridos celestiais, outrora grandiosos e resplandecentes, agora estavam presos nas sombras. Alguns foram acorrentados em desfiladeiros profundos, outros trancafiados em prisões etéreas. Eram incapazes de ajudar suas esposas, de protegê-las ou sequer de tocá-las uma última vez. Essas mulheres foram deixadas sozinhas para encarar as consequências de suas escolhas. Muitas ficaram completamente devastadas. Imagine carregar o peso de saber que suas decisões contribuíram para um apocalipse, uma culpa insuportável de se carregar. Elas desabaram em prantos, clamaram pelo perdão divino, choraram até não restarem mais lágrimas. Mas nem todas se arrependeram. Pense em Nama, bela e desafiadora. Mesmo diante do caos, ela não se curvou. Orgulhava-se de sua beleza e do poder que exercia sobre os outros, levando-os à perdição. Mesmo na ruína, ela permaneceu firme, sem jamais admitir erro algum. Sua arrogância selou seu destino. O castigo divino foi tão cruel quanto engenhoso. Essas mulheres foram transformadas em sereias. Sim, aquelas criaturas míticas que encantam marinheiros e os conduzem à destruição. Agora, elas eram exatamente isso, amaldiçoadas para sempre a seduzir e enganar, refletindo os anjos que um dia amaram. Condenadas a repetir eternamente o caminho que as levou à perdição, elas se tornaram o próprio símbolo da ruína que ajudaram a causar. O preço emocional foi brutal. Essas mulheres viveram sob a sombra do arrependimento, conscientes de que tiveram um papel na destruição do mundo. Algumas enlouqueceram pelo peso de sua culpa, enquanto outras se tornaram apenas fragmentos do que foram um dia. O fardo de suas ações era insuportável, e seus maridos angelicais, confinados em suas prisões, podiam sentir cada instante do sofrimento delas. Sentiam sua dor, seu desespero, sua loucura, mas não podiam fazer nada para ajudá-las. Esse foi o verdadeiro tormento. Enquanto isso, os anjos que permaneceram leais a Deus receberam uma nova missão: vigiar esse mundo transformado e garantir que um desastre semelhante nunca mais acontecesse. Eles observavam as sereias, que um dia foram parte de suas famílias, agora aprisionando marinheiros com seus cantos fatais. Eles testemunharam a humanidade tentando seguir em frente após os horrores do dilúvio, lutando para reconstruir o que foi perdido. Era um novo começo para todos. O mundo havia sido purificado, mas as cicatrizes permaneceram. Os anjos fiéis à distância mantinham sua vigilância, sempre observando, mas nunca interferindo. Haviam aprendido sua lição. Certas fronteiras jamais devem ser cruzadas, não importa quão tentadoras sejam. Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Se gostou, considere se inscrever no canal para acompanhar nossos próximos conteúdos. E não se esqueça de deixar um comentário abaixo com suas reflexões e opiniões sobre o tema. Sua interação é muito importante para nós. Até a próxima e obrigado mais uma vez.